Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7, o seguinte: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Meu irmão, minha irmã, Deus revelou-se a nós. E encontramos essa revelação de forma espetacular nas Sagradas Escrituras. Ela nos oferta inúmeras imagens de Deus, que são sempre insuficientes e complementares, pois Deus não poderia ser revelado de forma monolítica. A grandeza de Deus exige polifonia, ou seja, muitas vozes, exige policromia, muitas cores, polimorfia, muitas formas, para dizer o mínimo. Se queremos discernir, captar em alguma medida as verdades sobre Deus nas Escrituras, precisamos ser capazes de lidar com essa diversidade, interpretando cada imagem, tendo em mente a outra, para que elas se equilibrem e não caiamos no erro de criar um ídolo, um falso Deus. E há muitos por aí. Quando isolamos uma imagem da outra, elas entram em conflito. O Deus de paz conflita com o Deus Senhor dos Exércitos. O Deus que convida conflita com o Deus que se distancia. O Deus que dá liberdade conflita com o Deus que tira a liberdade. O Deus que cura conflita com o Deus que deixa morrer. O Deus que tudo pode conflita com o Deus que nada faz. Veja o versículo de hoje. Se quisermos compreendê-lo, precisaremos lê-lo influenciados pelas outras imagens de Deus e pelo contexto que as envolvem. É assim que poderemos compreender adequadamente este versículo. Ele está afirmando a grandeza e a soberania de Deus às pessoas de um mundo em que estavam expostas a um sem número de deuses. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou o Deus de tudo. Não é necessário o Deus da noite e o Deus do dia, o Deus da colheita, o Deus dos ventos, o Deus das planícies, o Deus dos montes, o Deus do mar e o Deus da terra seca. Eu sou o Deus sobre todos os deuses, o autor de tudo. Portanto, não é preciso temer outros deuses, pois eu sou e não eles. Por que não vivemos num mundo politeísta e ignoramos este aspecto e pensamos neste texto em outras categorias? E algumas vezes fazer isso nos leva a equívocos sobre Deus. Então, ler um texto bíblico com os demais em mente é indispensável. Ler a Bíblia com Jesus em mente é indispensável. E claro, ler as Escrituras sob o cuidado e orientação do Espírito Santo é indispensável. Pelo menos em parte, isso explica a enorme quantidade de compreensões infantis sobre Deus. Dizemos coisas como Deus está no controle e o fazemos isso em termos inapropriados, como se cada acontecimento passasse pelo escrutínio divino, como se ele tivesse um propósito com cada um deles e que, pelo menos por permissão, se seria também responsável pelos atos humanos. Imagine o lugar de Deus na morte do menino Henri, covardemente assassinado, ao que tudo indica, pelo próprio padrasto, com no mínimo a omissão de sua mãe, lá na cidade do Rio de Janeiro. Qual é a responsabilidade de Deus nisso? Nenhuma. Ele não é coautor e nem controlador da vida humana, das atitudes humanas. Pense na pandemia. Há quem diga que se trata de um juízo de Deus contra os pecadores, normalmente outros pecadores que não eles próprios.
O vírus então teria sido enviado por Deus e não seria o resultado de diversos aspectos em desequilíbrio no tipo de vida que estamos vivendo neste planeta. O mundo cristão carece de uma melhor leitura das Sagradas Escrituras. É preciso considerar como a lemos e a fé que essa leitura alimenta em nós. Muitos parecem entregar a terceiros a responsabilidade sobre o que creem. Nós precisamos sim uns dos outros, mas por fim, a responsabilidade é nossa. Quanto mais honestamente, quanto mais lúcidos formos para lidar com a vida, mais facilmente perceberemos os desvios, a impropriedade, os enganos sobre as interpretações bíblicas. Veremos quando a perspectiva bíblica não fizer sentido. Sobretudo, precisamos do Espírito Santo. Ele é quem nos guia em toda a verdade, se quisermos ser guiados. Mas tenha cuidado, pois não é o que tem acontecido há muito, e a responsabilidade é de cada um de nós. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.